O que há além da morte? Charles Webster Leadbeater. A clarividência no espiritismo. Faculdades clarividentes. Muitos dos fenômenos ocorridos em sessões espíritas não passam de manifestações dos poderes e faculdades comuns inertes aos desencarnados no plano astral. Em minha obra Clarividência expus o que significam estes poderes. Quem se der o trabalho de lê-la saberá que os sentidos astrais permitem ao desencarnado ler um livro ou cartas fechados, bem como descrever objetos encerrados numa caixa. Muitos e variados médios me deram repetidas provas de possuir também esta faculdade. No entanto, às vezes a informação obtida por meio da mesma foi prestada pelo médium em transe e outra diretamente pelo desencarnado, quer falando ou escrevendo. As faculdades clarividentes astrais variam de grau e aplicam-se em prever o futuro, inquirir o passado ou psicometrizar objetos físicos. A maneira como isso se desenvolve Nola mostra o Dr. Lee no conto seguinte, em seu livro Vislumbres do Sobrenatural, volume 2, página 146. O dinheiro extraviado. Uma firma comercial de Bolton, Lancashire, verificaram que seu banco não lhe havia acreditado uma vultuosa importância que lhe fora entregue por um dos seus empregados de confiança. Este se lembrava de haver levado o dinheiro, mas não dos detalhes. E no banco nada constava a respeito, temeroso de que suspeitasse de sua probidade e ansioso por deslindar a questão, o empregado recorreu à ajuda de um médium espírita, a qual, inteirada do caso, prometeu esclarecer e, caindo logo em transe, disse-lhe: vejo-o ir ao banco e dirigir-se ali a tal parte. Vejo-o entregar umas notas a um funcionário que vejo colocá-las em tal lugar, sob outras notas, e vejo-as ainda ali. O empregado se encaminhou ao banco e indicou ao caixa onde deveria procurar o dinheiro, que foi logo encontrado no local apontado. Depois o caixa se recordou de que no momento, assoberbado pelo serviço, havia guardado o dinheiro ali. Um parente meu, lendo este caso num jornal da época, escreveu a referida firma, citado na notícia, perguntando-lhe se eram reais os fatos ali relatados. Foi-lhe respondido afirmativamente. Esse cavalheiro consultado, corrigindo na narrativa um ou dois detalhes de só menos importância, respondeu em 9 de dezembro de 1847. Seu relato está certo, ainda tenho em meu poder a resposta que me deu a firma. Pela descrição feita, não se pode deduzir convincentemente se aqui se trata de um caso de clara evidência da parte da médium ou de simples utilização da visão comum de um desencarnado. No entanto, como a médium entrou em uma condição de transe, parece mais provável a ocorrência da última suposição. O desencarnado poderia facilmente colher da mente do empregado a primeira parte desse relato e assim pôr-se em sintonia com a cena. Depois, acompanhando até o final, se habilitaria a prestar informação desejada. O testamento perdido. Esse é o relato autêntico de um bom exemplo de caso semelhante ao anterior, em que se destaca principalmente a leitura do pensamento. Por serem mentais, todas as perguntas foi extraído de Report on Spiritualism, informe sobre espiritismo, publicação de Longman, Londres, em 1871, e transcrito em Exame do Mestre de Lindsay, página 215. Um meu amigo estava muito ansioso por encontrar o testamento de sua avó, falecida havia 40 anos e da qual não tinha nem a certidão de óbito. Fui com ele à casa de Marshall em busca de uma sessão espírita. Sentamos-nos à mesa e logo começaram as pancadas. Meu amigo passou a formular suas perguntas mentalmente, a acompanhar o desenvolvimento alfabeto. Ou, às vezes, isto era feito por mim, mas ignorando a pergunta. Foi-nos dito que o testamento havia sido lavrado por um homem chamado William Walter, que residia em Whitechapel. Indicado o nome da rua e o número da casa, dirigiu-me à localidade designada. Achamos um homem, consequentemente, com a sua ajuda obtivemos uma cópia do registro. Ele nos era completamente desconhecido e nem sempre residira naquela localidade, pois no passado tivera situação melhor. Não havia possibilidade de a médium
ter sabido algo do assunto, e ainda que o tivesse, o conhecimento de nada nos valeu, pois todas as perguntas foram formuladas mentalmente. Leituras clarividentes. Essa faculdade é também frequentemente exercida em menor escala nas reuniões semanais acima referidas. Depois da prédica em transe, a médium se presta habitualmente a fazer descrições ou leituras, como as chamam frequentemente, das circunstâncias que envolvem certos membros da assistência. Se a assistência é pequena, diz-se alguma coisa de cada um de seus membros. Se é grande, seleciona-se os indivíduos por uma atenção especial. Eu próprio ouvi revelações surpreendentes de fragmentos da história da vida doméstica de certas famílias, com todas as comprovações de autenticidade. Todavia, na maioria das reuniões a que assisti, as descrições eram sumamente vagas e mais denotavam estar eivadas de uma tendenciosa adaptabilidade. A conversação segue comumente este curso médio, em geral em transe, mas falando exatamente segundo seus vícios de prosódia e concordância gramaticais. Atrás daquela senhora sentada no canto se acha um nobre ancião de cãs brancas, assistente crédula, entusiasta. Louvado seja Deus, deve ser meu pai. Médio. Sim, ele sorri, acena a cabeça, alegre da senhora saber dele. Posso ver-lhe a barba oscilando, tal a sua satisfação. Assistente. É maravilhoso, mas meu pai estava barbeado antes de sua morte. Talvez lhe tenha crescido outra depois, ou talvez seja meu tio Jaime, ele usava barba. Médio. Assim, ele é ele. Acena a cabeça de novo. Deseja dizer-lhe que quão feliz se sente. Assistente. Bendito seja pensar que meu pobre tio esteja agora assim, pois há mais de 30 anos pereceu afogado no mar, quando eu era uma criancinha. Então era de um guapo rapaz, ele era um guapo rapaz, com apenas 25 anos de idade, e afogar-se nessa idade. Médio. Sim, vejo melhor agora. Sim, a senhora tem razão, não é barba branca o que vejo, é a camiseta branca usada pelos marinheiros em vez de barba. Todos em coro. Que encanto, que maravilha, que grande graça poderem eles merecer esse encontro. Dezenas de vezes ouvi conversações nesse estilo, e naturalmente não é de se conceber que isso robusteça a confiança nesse tipo de médium. Contudo, talvez, através da mesma mulher analfabeta, viria em outra oportunidade alguma comunicação sobre um assunto sem que ela nada saiba. Uma comunicação que jamais ela poderia forjar em sua consciência, pois por processos assim grosseiros. Uma comprovação pessoal. Lembro-me haver eu de uma feita submetida à prova, uma médium de um dos pobres subúrbios de Londres. Era uma mulher de aparência rústica que eu nunca vira, aparentemente tão entusiasta quanto inculta. Ia de pessoa em pessoa dar assistência. Descrevendo monotonamente atrás de cada uma delas espíritos de vestes flutuantes e rostos risonhos. Varia um pouco a história a meu respeito, apresentando-me um cavalheiro estrangeiro de aparência escura com algo branco enrolado na cabeça, o que tanto pode ter sido verdadeiro como coincidência. Ocorreu-me experimentar se ela poderia ver uma forma de pensamento, assim como uma variação destes, venerando os espíritos de cabelo brancos e vestes flutuantes. Pus-me a projetar com energia uma imagem mental de dois bochechudos garotos de jaquetas curtas de pé atrás da cadeira da pessoa próxima a ser examinada. Com segurança, ao chegar a vez dessa pessoa média ou desencarnado falando por seu intermédio, se é que ali havia algum, descreveu os meus garotos imaginários com exatidão tolerável e apresentou-os como filhos da senhora adiante deles. Esta o negou, explicando que os filhos estavam já crescidos, então a média sugeriu serem seus netos, o que ela também repudiou, e assim o mistério ficou sem solução. Mas do incidente deduz duas conclusões. Primeiro, que ou a médium era de fato claro evidente, ou através dela falava realmente um desencarnado. Segundo, que quem quer que fosse o observador
ela não tinha discernimento suficiente para distinguir uma forma mental materializada no plano astral de um corpo vivo astral. Materialização parcial. Variedade, materialização. Todos os fenômenos mais interessantes de uma sessão espírita são de um ou outro modo relacionados com as materializações, isto é, com a plasmação de matéria física em volta de uma forma astral, de sorte que por meio dessa matéria a entidade ocupante da forma astral possa produzir certos resultados no plano físico. Estas variedades se classificam em 3 tipos, que expus em meu livro O Plano Astral, página 118. Os frequentadores de sessões espíritas terão certamente observado a existência de 3 tipos de materializações. 1. As que são tangíveis, mas não visíveis. 2. As que são visíveis, mas não tangíveis. 3. As que são visíveis e tangíveis. Ao primeiro tipo, muito mais comum, pertence às mãos invisíveis do espírito, que tão frequentemente dão bofetadas no rosto de assistentes ou transportam pequenos objetos, bem como os órgãos vocais, que produzem a voz direta. Para estes casos se emprega uma espécie de matéria que sem refletir nem obstruir as vibrações luminosas produz, no entanto, vibrações sonoras no ambiente. Uma variação desse tipo é a espécie de materialização parcial, que, conquanto incapaz de refletir os raios visuais comuns, pode mesmo assim afetar alguns dos raios ultravioletos e descarte, produzindo na câmara fotográfica uma impressão mais ou menos definida e nos proporcionará as chamadas fotografias de espírito. Quanto à energia suficiente para efetuar uma materialização perfeita, às vezes se obtém as formas vaporosas, que constituem o nosso segundo tipo. E então os espíritos geralmente advertem seus assistentes a que não toquem nossas formas. Quando há energia suficiente para, ao menos por momentos, condensar uma forma a ponto de torná-la visível e tangível, então temos o terceiro tipo, mais raro, de materializações completas. Quase todos os fenômenos classificados no terceiro tipo se efetuam por meio do primeiro tipo de materializações, já que as mãos que dão bofetões ou socos movimenta objetos pela sala ou os levanta do chão. Não são geralmente visíveis, mas não deixam de ser físicas, pois podem atuar na matéria física. Às vezes, mas de maneira rara, pode ser vista em sua operação, e neste caso nos elucida como se processa tal operação nos fenômenos muito mais numerosos, cujo mecanismo nos é invisível. A esses casos se enquadra a apresentação do Sr. William Crookes, MSR, em seu interessante livro Pesquisa dos Fenômenos Espíritas, página 93. A mão luminosa. Achava sentado junto à médium senhorita Fox. As únicas outras pessoas ali presentes eram minha esposa e uma senhora, nossa parenta. Em uma de minhas mãos eu segurava ambas as mãos da médium, enquanto seus pés pousavam sobre os meus. Diante de nós, sobre a mesa, havia papel, e minha mão livre segurava um lápis. Da parte superior da sala descia uma mão luminosa, que depois de pairar uns segundos de mim, tomou-me o lápis da mão, escreveu rapidamente numa folha de papel, largou o lápis e depois se ergueu sobre nossas cabeças, esvaindo-se gradativamente no escuro. Os tapas e socos são demasiado conhecidos para necessitarem de ser descritos. Menos conhecidos, porém, são os casos de levitação e suspensão de objetos pesados, sem o contato de mãos visíveis. Assim, talvez caiba aqui a menção de um ou dois deles. No livro citado acima, página 89, diz William Crookes: em 5 sessões diferentes, ergueu-se uma pesada mesa de jantar, a uma altura de uns 6 a 45 centímetros acima do solo, sob condições especiais que afastaram qualquer hipótese de fraude. Em outra ocasião, uma pesada mesa se ergueu do solo em plena claridade, enquanto eu próprio segurava as mãos e pés da médium.
Numa outra oportunidade, a mesa se ergueu do solo, não só quando ninguém a tocava, mas sob condições que eu havia prefixado para conseguir uma prova incontestável do fato. Vê-se, pois, não serem únicas as experiências similares feitas por mim e descritas páginas anteriores. Caso de levitação. Em sua obra Pisadas na Fronteira de Outro Mundo, Robert Dale Owen apresenta um caso notável de natureza similar. Na sala de jantar de um nobre francês, o conde Orchis, residente próximo a Paris, vi no primeiro dia de outubro de 1858, em pleno dia, ao terminar uma refeição entre 7 pessoas presentes, a mesa erguer-se com vinho e frutas sobre elas, e depois descer e pousar no meio de todos os convidados, sem que ninguém a tocasse. Todos os presentes viram a mesma coisa. O Sr. Kidd, filho do falecido general Kidd do exército britânico, e sua senhora me disseram, em Paris, abril de 1859, que em dezembro de 1857, durante uma visita à noite a um amigo residente então à rua de Ferme des Mathurins, número 28, Paris, a senhora Kidd, sentada numa poltrona, sentiu subitamente decolar, como se alguém a empurrasse por baixo. Depois, lento e progressivamente, levou-se no espaço. Ali permaneceu suspenso durante uns 30 segundos, ficando sua ocupante com os pés afastados do solo cerca de 1,5 metro, e em seguida pousou lento e gradativamente, sem receber nenhum choque ao atingir o tapete. Ninguém estava tocando na poltrona quando ela se ergueu. Apenas o Sr. Kidd, temendo um acidente, avançou e tocou em sua esposa. Naquela hora, a sala estava claramente iluminada, como é usual em todo salão francês. As das 8 ou 9 pessoas presentes, todas viram o fenômeno, e no mesmo jeito tomei as anotações acima, enquanto o casal Kidd me narrava a ocorrência, e ambos tiveram a gentileza de me autorizar o uso de seus nomes como testemunhos do fato. Tem sido frequentes os casos de levitação de pessoas em seus próprios assentos, porém não a uma altura de 1,5 metro, como ocorreu com a senhora Kidd. Em sua obra, acima citada, página 89, dá-nos William Crookes vários exemplos do mesmo fenômeno, dos quais destacamos os seguintes. Certa ocasião, presenciei erguer-se a alguns centímetros do solo uma cadeira de uma senhora que a ocupava. Outra vez, para evitar a suspeição de fraude, amarrou-se essa senhora à cadeira, de sorte que todos nós lhe víamos os pés. Então a cadeira se ergueu uns 7 centímetros. Ficou suspensa no ar cerca de 10 segundos e depois desceu progressivamente. Em outra ocasião, levantaram-se do solo em pleno dia 2 cadeiras com 2 meninos nelas sentados, sem qualquer fraude, pois eu próprio observava atentamente os pés de ambas as cadeiras para certificar-me de que ninguém se estava tocando. As estava tocando. Os casos mais surpreendentes de levitação que presenciei foram os produzidos pelo médium Hume. Em 3 ocasiões diferentes o vi elevar-se no ar, uma vez sentado numa poltrona, outra ajoelhado na mesma e outra em pé, sem qualquer apoio. Do médium Hume cita-se uma centena de casos autenticados em que ele ascendeu ao ar desde o chão, diante de numerosas testemunhas isoladas. Entre estas se contam o conde Dunhaven, o lord Lindsay e o capitão C. Winnie, que me discriminaram em minúcias os fenômenos por ele presenciados. Assim, pois, recusa as provas tão diversamente testemunhadas, neste caso equivaleria a rejeitar todo e qualquer testemunho humano, já que, tanto na história sagrada como na profunda, não se encontra um fato que se escreve assim uma série tão forte de comprovantes. Por sua vez, o coronel Henry Olcott afirma em sua obra Gente do Outro Mundo que foram informados destes casos por um de suas testemunhas oculares. E acrescenta também outros exemplos notáveis de levitação, produzidos pelos irmãos Ed. Eu próprio presenciei em 3 reuniões diferentes elevar-se no ar um médium sentado numa pesada cadeira de braço, parar no espaço livre sobre nossas cabeças, descer até o centro da mesa a cujo redor nos achávamos. Em 2 ocasiões,
Em 2 dessas ocasiões, eu mesmo segurei a mão do médium durante a sua excursão aérea. E um amigo de toda a confiança pegou a outra. Ainda que estes 2 fenômenos tivessem ocorrido no escuro, estávamos bem certos de que ninguém erguia a cadeira. Além do mais, não havia ali ninguém dotado de força tão hércula que lhe permitisse realizar tão grande façanha. Mas o médium e sua pesada cadeira aterrizaram a salvo na mesa. Ouviram-se pancadas convencionais para pedir luz, para que pudéssemos apreciar o feito, pelo qual nossos amigos desencarnados estavam evidentemente ufanos, levantando até o teto. Numa sessão espírita, eu próprio me vi certa vez erguido de maneira tão estranha que nunca ouvira falar de outra semelhante. Ocorreu numa das primeiras sessões que assisti, com a presença de muitas outras pessoas estranhas. Umas senhoras do lado oposto da mesa exclamavam que uma mão estava apertando carinhosamente as suas. Mas, dada a completa escuridão do ambiente, não me sentia convencido disso. Assim, quando já se tornavam monótonas as suas exclamações de deleite e gratidão para com o querido espírito, eu lhe perguntei mentalmente: quererá o espírito ter a gentileza de se aproximar de mim e tocar-me? Perguntou. Não contava com nenhuma resposta, mas o espírito me atendeu prontamente. Minha mão foi no mesmo instante agarrada fortemente, puxada para cima, impelindo-me a erguer-me de minha cadeira. Mesmo quando me pus de pé, o impulso para o alto continuou e eu rapidamente me pus de pé na cadeira. O puxão ainda prosseguia firme e irresistível. E momentos após eu me achava dependurado no ar por uma mão e ainda a subir. As juntas de meus dedos tocaram a lisa e fria superfície do forro de gesso da sala, que era alta. E depois, aparentemente através dos forros, uma outra mão me apertou delicadamente a minha. E logo me senti estar afundando. Logo depois meus pés tocaram a cadeira e só então a firme agarra se soltou, dando-me um final aperto de mão cordial ao me deixar. Desci de minha cadeira, convencido de que o aperto de uma mão esvaecida podia às vezes ser agradavelmente forte. Mais tarde, quando contava este fato a pessoas céticas, sempre me dava uma outra das 2 explicações seguintes. Primeiro, que havia algum alçapão no forro como o emprego de um dispositivo mecânico. Segundo, que o médium estava de pé sobre a mesa, num escuro, e me ergueu. A primeira sugestão responde que o forro era coberto de uma camada de gesso inteiriça, lisa e caída de branco, sem nenhuma rachadura. Como depois tive o cuidado de examiná-lo em plena claridade, trepando na cadeira, embora estivesse um pouco distante de meu alcance, seria totalmente impossível eu não enxergar alguma fenda que nele houvesse. Ademais, ninguém poderia ter previsto o meu pedido para tomar disposições de segurança tão surpreendentes. Quanto à segunda hipótese, o médium era um homem pequeno, franzino, e eu peso uns 82 quilos. E duvidoso que o cético que a sugere fosse capaz de pôr-se de pé à beira de uma mesa circular de jantar, com um só pé central, e com apenas uma mão levantar um homem muito mais pesado do que eles, perpendicularmente acima de sua cabeça, e mantê-lo assim suspenso todo o tempo. A levitação genuína. As probabilidades são de que todos os casos por mim citados ou narrados foram praticados por mãos materializadas. Há, porém, um outro método de levitação, muito mais secreto e científico, que de vez em quando se processa nos países orientais e cujo êxito depende do maior ou menor conhecimento do uso da força de repulsão que contrabalança a ação da gravidade. Também tenho constatado casos desses e todo estudante de magia prática está familiarizado com o seu emprego. Mas não me parece que a força de repulsão haja intervindo nos casos assim mencionados. A gravidade é de fato uma força de natureza magnética, que tanto quanto o magnetismo comum pode converter-se em força de repulsão. A conversão desse tipo de magnetismo pode ser efetuada à vontade por quem tem aprendido o seu segredo. Todavia, também sido obtido por certos místicos em estado de êxtase. É o caso de Santa Teresa de Jesus e de São José de Cupertino, os quais frequentemente se levitavam durante a prática de suas meditações. Quando os levitados
Quanto aos levitados em sessões espíritas, creio que todos eles são sustentados por mãos materializadas de desencarnados. Essas mesmas mãos executam todos os fenômenos menores correntes em sessões espíritas, alcançar um aparelho musical e fazê-lo flutuar sobre as cabeças dos assistentes, tocar às vezes suavemente a curiosa citar em miniatura, às vezes referidas euforicamente como companhias de fadas, esborrifar às vezes água ou perfume, oferecer flores, frutas e mesmo torreizinhos de açúcar que habilmente ejetam nas bocas de seus amigos. Também se deve geralmente a mãos materializadas à escrita em lousas, conquanto às vezes se produz mais rapidamente este fenômeno por meio da precipitação mental. Aqui adiante me refiro, mas de maneira geral o fragmento de lápis incluído na lousa é guiado por uma mão, da qual basta materializar-se tenus extremidades para segurá-lo. Uma sessão espírita de escrita em lousa. No fim do século XIX, houve em Londres um médium bem conhecido que levou à perfeição a escrita em lousa, a ponto de deixar confuso um empedernido cético que se gabava de que nada jamais acontecera nem aconteceria em sua presença. Combinou-se com a médium uma sessão às, digamos, 11 horas de uma clara manhã de verão. Levou-se o cético a uma papelaria qualquer e fez-lhe comprar 2 lousas escolares comuns, colocar entre elas um minúsculo pedacinho de lápis de lousa, ou às vezes 2 ou 3 fragmentos de cores diferentes, e afinal empacotar tudo numa folha de papel escura e fortemente amarrada. Comprou-se a seguir um bastão do melhor lacre e pediu-se-lhe lacrar o barbante com seu próprio monograma, e em tantos pontos quantos desejasse, quanto mais melhor, e que de maneira alguma deixasse aquele pacote sair de suas mãos. Depois todos se dirigiram à casa do médium e deram início à sessão, precavendo-se o cético em sentar-se sobre o seu pacote para assegurar-se de que ninguém mexeria em suas lousas. O médium iniciou a sessão com suas próprias lousas, que sempre permaneciam expostas na mesa para exames antes da sessão, e acerca dos quais o cético já tinha suas próprias explicações. Para ele, as comunicações já estavam escritas nessas lousas, que somente revelavam a escrita depois de uma lavagem a álcool, ou então que elas eram escamoteadas da vista e substituídas por outras, por algum malabarismo. Em regra, achava-se melhor deixá-lo falar, sem lhe dar atenção, com a ideia de aguardar a sua hora. Geralmente o médium segurava uma só lousa, apertando-a com uma mão embaixo da superfície da mesa, que era de madeira, sem gavetas e evidentemente sem qualquer dispositivo estranho, nem mesmo uma toalha em cima. Nestas condições, as respostas eram escritas a uma simples pergunta, ou qualquer sentença ditada era literalmente reproduzida. Aqui, geralmente, o cético intervinha solicitando que se escrevesse a sentença em sânscrito ou chinês, ou em dialeto indígena, e sentia-se sobre modo eufórico quando o espírito guia confessava desconhecer essas línguas. Às vezes o guia recorria a alguém que se conhecesse, e então o cético ficava algo hesitante, embora sempre apegado à ideia de que, de um modo ou de outro, tudo não passava de uma fraude. Todavia, durante o desenvolvimento da sessão, alguém indagou das entidades dirigentes se poderiam escrever em nossas lousas, conquanto por 2 ou 3 vezes eu ouvisse dizer que elas temiam que a força não fosse suficiente. Em 3 casos sobre 4, a resposta foi afirmativa. Depois se solicitou do cético que exibisse o seu pacote, porém examinando primeiro os selos para certificar-se perfeitamente de que estavam intactos. Então se lhe pediu delicadamente segurar ele próprio o pacote em cima da mesa, ao passo que o médium lhe pegaria apenas um canto
ou quiçá meramente lhe pousaria a mão levemente em cima. Depois se pediu ao cético formular uma pergunta mental, mas sem indicar sua natureza. Assim ele fez. Seria um estudo interessante observar a expressão de seu rosto, enquanto ele ouvia o ruído da escrita rápida feita dentro do pacote em suas mãos. Dentro de alguns momentos, 3 pancadas rápidas indicaram que a comunicação foi concluída. E o médium retirou sua mão, rogando seriamente ao cético que examinasse seus selos e verificasse se estavam intactos. Logo após, ele abriu seu pacote e encontrou dentro suas novas lousas, com suas superfícies internas cheias de uma linda escrita, respondendo à sua pergunta mental. Durante o resto do tempo, ele permaneceu mudo e preferiu ir para casa raciocinar a respeito. Mas, decorrido uma semana, ele imaginou que, de alguma maneira inexplicável, havia sido enganado ou sugestionado, e que, sem dúvida, não vimos o que imaginávamos haver visto. Não bastante, foi um osso duro de roer, tanto que suas posteriores referências a esse ato engenhoso, mas ridículo, demonstravam que a experiência se gravara em sua mente e talvez lhe tivesse feito mais bem do que desejava confessar. As respostas dadas por esse meio denotavam, às vezes, inteligência e conhecimentos consideráveis. Parecia-me, no entanto, que elas eram muito modificadas pelas opiniões firmadas da parte do interrogante. Mas não há prova suficiente para nos convencer de que o motivo fosse o desejo de agradar o interlocutor ou o reflexo da maioria das ideias dos presentes. Por exemplo, lembro-me haver eu próprio recebido uma informação perfeitamente definida referente à existência de certas pessoas pelas quais eu estava deveras interessado. A entidade comunicante não só afirmou positivamente a sua existência, mas adotou para com elas precisamente a minha própria atitude. Todavia, posteriormente, descobri que apenas uma semana antes a entidade que professava ser a mesma tinha negado em respostas escritas a outra pessoa que existissem tais indivíduos. Talvez a segunda entidade fosse diferente ou simulação da primeira. Porém, não deixa de ser significativo o fato de que em ambos os casos coincidissem as respostas com a intenção do interrogante. Também não posso deixar de reconhecer que muitas vezes as respostas não foram de maneira alguma as esperadas por qualquer de nós e continham informações que nenhum dos presentes podia conhecer de forma alguma. Facilmente se compreende porque a escrita na lousa é uma das formas mais fáceis de transmitir uma comunicação. É com efeito a única espécie de escrita que se pode obter prontamente à luz do dia. Mas o fato é que realmente não se efetua à luz do dia, mesmo que as condições circundantes não sejam de todo satisfatórias. Entre as duas lousas ou entre a lousa e a mesa há sempre a obscuridade que facilita a materialização. Quando um corpo físico cresce e se desenvolve lentamente pelos meios ordinários até que o princípio vital penetre todas as suas moléculas e o anime, ele se torna um organismo relativamente permanente, capaz de resistir dentro de certos limites ao impacto das vibrações externas. Convém, portanto, recordar que a materialização é meramente uma imitação desse processo, uma simples agregação de átomos fortuitos, temporariamente reunidos em discrepância das ordinárias leis e disposições da natureza. Por isso requer constante e difícil cuidado a manutenção dessa coesão, pois qualquer choque violento que sobrevenha do exterior desfaz rapidamente a materialização. É preciso também ter em conta que quase toda a matéria empregada nas materializações é tirada do corpo do médium e está, portanto, sujeita a uma forte atração que continuamente está a repuxá-la para o mesmo. Por isto, as vibrações muito rápidas e intensas da luz comum desagregam quase instantaneamente uma materialização, exceto em circunstâncias especialíssimas. Mas pode-se manter por algum tempo a materialização em presença de uma luz fraca, como a produzida pelo gás baixo ou pela chamada lousa luminosa, a qual consiste geralmente em uma pequena tábua ou cartolina revestida de pintura luminosa e que, exposta de dia ao sol, emite à noite uma radiação fosforescente. Todavia, entre os recursos do plano astral existe o de produzir uma luz fraca, de efeito muito menos violento. É que é possível a mão que escreve manter uma existência corpórea durante um apreciável tempo, demonstrando o seguinte extrato da descrição de uma sessão realizada com Kate Fox pelo Sr. Live Moore em 18 de agosto de 1861. 1 hora de escrita.
Os cartões estavam colocados no centro de um círculo luminoso, de cerca de 30 centímetros de diâmetro. Observando cuidadosamente esse fenômeno, vi a mão segurando o meu lápis sobre um dos cartões. Esta mão se movia silenciosamente da esquerda para a direita. E quando terminava uma linha, voltava para começar outra. Ao principiar, era uma mão perfeitamente configurada. Depois tomou a aparência de uma substância escura, menor do que a mão humana, mas ainda aparentemente segurando o lápis, continuando a escrita por intervalos. E ao todo permanecendo visível durante quase uma hora. Não posso conceber melhor prova da realidade da escrita do espírito. Haviam-se tomado todas as precauções possíveis contra a fraude. Durante todo o tempo, segurei ambas as mãos do médium. Ainda conservo os cartões minuciosamente escritos em ambos os lados. Os sentimentos ali expressam de caráter mais elevado, puro e espiritual. Esse relato nos dá um exemplo da dificuldade, mesmo sob condições excepcionalmente tão favoráveis, de manter uma materialização durante um longo tempo. Parece que foi impossível conservar a configuração da mão, a não ser superficialmente, para poder segurar e conduzir o lápis até terminar o trabalho necessário. Parece também provável que os trabalhos com um pequeno quadro chamado prancheta são às vezes executados por meio de uma materialização parcial, pois presenciei casos em que a prancheta se movia distintamente sobre os dedos pousados sobre ela e que de maneira alguma a movimentava, quando é claramente a mão o que movimenta o quadro. Esse fenômeno pertence à nossa primeira categoria, em que o corpo do médium é utilizado, embora esse médium possa estar inteiramente inconsciente do que esteja fazendo. Pintura direta. Também tenho visto exemplos notáveis de pinturas provavelmente executadas pelo mesmo processo usado na escrita acima referido. Digo provavelmente porque, como todos eles se efetuaram na obscuridade, não há certeza absoluta e se acaso se trate de precipitações mentais, creio ser este processo muito mais difícil. Alguns médios se dedicaram especialmente à produção de pinturas diretas, o que seguramente constitui curiosa manifestação das faculdades astrais. Por 2 vezes vi pintar em 20 minutos uma paisagem de 20 por 12 centímetros sobre um pedaço de papel. A execução foi muito notável, as cores naturais e harmoniosas. A parte da pintura estava ainda úmida quando as luzes foram acesas. Estou certo de que as folhas de papel empregadas foram as mesmas que eu trouxe comigo. Numa das sessões, pouco antes de apagar as luzes, rasguei uma ponta de papel e depois de pintar a paisagem, comprovei que o pedaço intencionalmente rasgado coincidia exatamente com a folha da ponta rasgada. Em nenhuma dessas sessões, em nenhuma destas ocasiões, a paisagem me era conhecida. Embora na residência do médium eu tivesse visto quadros bem executados de cenas que me eram familiares e que me informaram terem sido reproduzidos pelo mesmo processo. Em mais de uma ocasião foi preciso limpar a palheta, pincéis e tintas que depois da sessão tinham indício de terem sido usados. Em certa ocasião, e com outro médium, vi um desenho de tamanho bem maior, traçado a giz colorido em menos tempo. Porém, a execução não era tão cuidada, conquanto denotasse habilidade e desenvoltura. O motivo deste caso foi uma cabeça de mulher e a fisionomia era reconhecível, embora não satisfatória. Em todas estas ocasiões, tive a certeza de que o médium não interferia na execução das pinturas, pois tinha as mãos seguras neste momento e o perfil de sua pessoa era suficientemente visível para se perceber qualquer movimento. Execuções musicais. Quem em vida adquiriu a habilidade em tocar um instrumento musical não a perde depois da morte. Tenho ouvido mãos invisíveis tocar violino e flauta primorosamente, com iluminação suficiente para perceber que nenhum dos presentes bulia nos instrumentos. Muitas vezes também vi tocar assim uma sanfona, sendo que às vezes eu próprio segurava uma das suas extremidades. Do mesmo modo, muitas vezes mãos invisíveis tocaram um piano em minha presença, e ao que parece pouco importava que a tampa do teclado estivesse aberta ou fechada. Não raro, antes de começar a tocar, a entidade invisível levantava a tampa, e então víamos a depressão das teclas.
exatamente como qualquer outro, como quando alguém toca o piano. Se durante a execução fechávamos o piano, a execução continuava a mesma, como se a tampa estivesse aberta. Em 2 ocasiões, ouvimos as cordas do piano soarem com as teclas paradas, tal qual as cordas de uma harpa. Outro exemplo de que alguém, depois de sua morte, retinha o poder de operar com um aparelho ao qual se acostumara em vida, no Ludar, Sr. William Crookes, na página 95 de seu citado livro, o operador não se utilizou exatamente de seu aparelho, mas indubitavelmente demonstrou que estava habilitado para fazer se tivesse à mão. Eis o relato: o telegrafista. Durante uma sessão realizada com o Sr. Hume, uma pequena ripa, que já mencionei, atravessou a mesa em minha direção em plena claridade e me deu uma comunicação dando pancadas em minha mão. Eu repeti o alfabeto e a ripa me tocava nas letras certas. A outra extremidade da ripa se apoiava na mesa, um pouco distante das mãos do Sr. Hume. As pancadas eram tão incisivas e nítidas, e a ripa estava tão evidentemente sob o controle do poder invisível que governava os seus movimentos, que eu disse: pode a inteligência que comanda o movimento desta ripa modificar o sistema dos movimentos e transmitir-me uma mensagem telegráfica por meio do alfabeto Morse, mediante pancadas em minha mão? Perguntei. Eu tinha toda a razão para crer que o código Morse era totalmente desconhecido de qualquer outro dos presentes, e mesmo eu o conhecia imperfeitamente. Mal eu disse isto, o caráter das pancadas foi mudado e a mensagem continuou no estilo por mim solicitado. As letras me eram dadas tão rapidamente que eu pouco podia fazer senão apanhar umas palavras aqui e ali, e consequentemente perdi a mensagem, mas ouvi o suficiente para convencer-me de que havia um bom morcista na outra extremidade da linha, onde quer que se achasse. A voz direta. O caso recém-mencionado da flauta, evidentemente que o executante não só materializava as pontas dos dedos para comprimir as chaves, como também a boca para soprar. Não é raro numa sessão o desencarnado materializar os órgãos vocais para emitir sons audíveis, embora esta materialização seja muito mais difícil do que a da mão. Frequentemente os órgãos vocais são imperfeitamente materializados, e então se ouve como resultado uma voz algo sibilante. Creio que um espectro não habituado a materializar a voz não pode ir muito longe em sua tentativa. Porém, o espírito guia de um médium regular emite uma voz perfeita e natural, graças a uma prolongada prática de materialização. Todos os que assistiram às sessões espíritas em que atuaram os famosos médiuns do final do século passado devem conhecer muito bem a profunda e sonora voz da entidade protetora que costumava chamar-se John King, e a maneira cordial e carinhosa com que acolhia os consulentes. Recordo-me de que em certa ocasião convidei um médium para passar um dia em minha chácara, e ali, enquanto passeava pelos trigais, misturou-se à nossa conversação uma bem conhecida voz de espírito, como se fosse a de uma terceira pessoa andando ao nosso lado. Bem, sei que os céticos explicarão o fenômeno das vozes dos espíritos, alegando que são manifestações ventrílogas do médium, porém isto é uma vulgaridade insustentável. Se a voz tem o mesmo timbre, volume e inflexão da pessoa quando em vida, também esta hipótese me parece falha, considerando que em certa sessão realizada em minha própria casa, as entidades executantes cantaram uma canção a quatro vozes perfeitamente distintas, 2 delas de timbre feminino, e com a particularidade notável de que, incluso o médium, todos os presentes eram homens conhecidos de confiança. Na categoria de materializações parciais, devemos incluir também as chamadas fotografias dos espíritos, porque tudo o que é fotografável deve ser matéria física capaz de refletir algo nos raios luminosos que impressionam a placa da câmera. No entanto, não se infere disto que a matéria deva ser visível à retina corporal, pois a câmera escura é sensível aos raios atínicos ultravioletas que não nos afetam o órgão visual, tal qual está constituído no presente. Conheço bastante da arte fotográfica para compreender quão facilmente se pode produzir uma fraude artificiosa
uma pseudo-fotografia de espírito, mas também posso assegurar que há um grande número delas de indubitável autenticidade. Algumas obtidas em condições de rigorosa comprovação pelo Sr. W.T. Stield durante seus estudos sobre esta forma de mediunidade. Também fui distinguido com a verificação de diversas fotografias tirada pelo vice-presidente da Sociedade Teosófica, Sr. A.P. Sinnett. Fotografias interessantes. Um veterano oficial do Exército contou-me um caso típico de fotografia espírita. Morreram 3 filhas suas em pouco tempo. Estando certo dia numa cidade populosa, a centenas de quilômetros da povoação suburbana em que habitualmente residia, ele viu, ao passar pela rua, um letreiro em que um fotógrafo anunciava que podia fotografar pessoas falecidas. O oficial entrou no estúdio sem dar a entender outro propósito senão de se retratar, de modo que o fotógrafo não podia saber de quem nem do que se tratava. Mas ao serem reveladas as cópias, viu-se com surpresa que ao redor de sua figura se agrupavam 3 rostos flutuantes e que eram de suas 3 filhas. Em tonalidade muito mais débil, porém de inconfundível semelhança, e no conjunto iguais a outros retratos obtidos anteriormente das 3 jovens. O que há além da morte? Charles Webster Leadbeater